Olá a todos os seguidores daqui do canal Pequeno Nefrologista. Eu sou Agnaldo Moraes, vocês já me conhecem. Em princípio, esta aula vamos ter uma conversa sobre a fisiologia e funções do rim, mas para tal é necessário que vocês já tenham como base a anatomia do rim. Eu tenho aqui uma aula já no canal sobre anatomia do rim. Recomendo vocês a assistirem ela, de tal maneira que muitos dos termos que vamos estar a falar aqui estejam relacionados com anatomia também, mas que não vamos esmiuçar da mesma maneira como tal abordamos naquela aula. É bem verdade que esta aula de anatomia que já está aqui no canal, eu vou refazer ela. A qualquer momento eu poderei criar uma aula com mais ilustrações, com imagens, com anatomia da relação e outras coisas, mas neste momento é importante que, como é a que temos disponível, que vocês possam fazer a consolidação através dela. Gostaria também de pedir para quem ainda não está inscrito no canal para que possa se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Bem, relativamente à fisiologia e funções do rim, o que é importante que nós temos que reter em relação a isso? Primeiro, para nós compreendermos a fisiologia do rim, é necessário que nós compreendamos primeiramente o suprimento sanguíneo do rim, ou seja, como é que o rim ele é irrigado. Esse é o primeiro passo. Então, nós sabemos que a a circulação sanguínea, né, ou também tá chamada de grande circulação. Eu penso que quando estudamos lá no ensino de base, nós aprendemos a pequena circulação, que é aquela circulação que ocorre entre o coração e o pulmão, e aprendemos também sobre a grande circulação, que é aquela circulação que ocorre entre o coração e as restantes partes do corpo. Também temos aquela máxima de que, a nível da pequena circulação, é aquela circulação em que o sangue vai ser purificado, né? E a grande circulação é na circulação em que o sangue já está purificado, já está limpo e agora vai levar oxigênio para os órgãos. Então, é disto que nós temos que começar para poder compreendermos então a fisiologia do rim. Para compreendermos a fisiologia do rim, primeiro temos que saber que o maior vaso do corpo humano, que é a artéria aorta, após sair do coração, ele descreve um arco, que é aquele chamado a crosta da aorta. E depois, a partir desse arco, ele tem a primeira porção que passa a nível do tórax e é chamado de aorta torácica ou porção torácica da aorta. Quando ela passa a nível do abdômen, nós chamamos de aorta abdominal. Conforme podemos ver aqui nesta imagem, o vaso em azul é a veia e o vaso em vermelho é a artéria. Esse vaso vermelho de grande calibre é a artéria abdominal, né? É a artéria aorta abdominal, que depois de passar do tórax, perfurou aqui o diafragma e agora está na cavidade abdominal. Por sua vez, a artéria aorta abdominal, quando chegar a nível dos rins, ela dá origem a dois ramos. Um ramo direito, que vai formar a artéria renal direita para o rim direito, e um ramo esquerdo, que vai formar a artéria renal esquerda, então, que vai irrigar o rim esquerdo. Por sua vez, essa artéria renal, ao entrar para o hilo renal, nós já sabemos da anatomia que o hilo é o orifício que está no bordo medial do rim. O hilo renal, a artéria renal, antes de penetrar nesse hilo renal, divide-se em dois ramos, um ramo anterior e outro ramo posterior. Então, nós vamos chamar então essa artéria, né, de artéria renal anterior e artéria renal posterior. A artéria renal anterior, por sua vez, vai dividir-se novamente em três ramos, né? Onde vamos ter um ramo para o segmento superior, outro ramo para o segmento médio e outro ramo para o segmento inferior. São os segmentos do rim que vimos em anatomia. E a artéria renal posterior vai dirigir-se ao segmento posterior.
Por sua vez, essa artéria, ao ir nas regiões segmentares do rim, nós vamos chamar então ela agora de artérias segmentares. Então, começamos a ver os nomes que a artéria que se originou do coração, a artéria aorta, vai tomando. Ela saiu do coração como artéria aorta, chegou no tórax, era a porção da aorta torácica, chegou no abdômen, se chamou aorta abdominal e deu origem a dois ramos, um para o rim direito e outro para o rim esquerdo, chamamos de artéria renal. A artéria renal, ao penetrar no rim, deu um ramo anterior, renal anterior, e um ramo posterior, renal posterior. A renal anterior dividiu-se agora em três ramos, um para o segmento superior, outro para o segmento médio e outro para o segmento inferior. Nós vamos chamar de artérias segmentares. Depois, nós vemos que as segmentares vão se transformar então agora em artérias lobares. Lobares por quê? Porque nós vimos também nas aulas de anatomia que o rim não é uma estrutura lisa ou contínua em si. O rim ele tem uma estrutura por fora irregular, uma estrutura lobada. O rim tem lóbulos e esses lóbulos no rim podem chegar até 18 lóbulos. E essa artéria segmentar que estava nos três segmentos agora vai se dividir em artérias então conhecidas como eh, artérias lobares. Então, nesta imagem a seguir, conforme eu posso vos mostrar, vão ver que aqui nós temos a artéria renal, que deu um ramo que foi para a porção posterior do rim, que aqui não conseguimos ver a porção posterior, mas agora conseguimos ver aqui a porção anterior. Na porção anterior, nós vamos ter uma artéria segmentar aqui superior, para o segmento superior, artéria para o segmento intermédio e artéria para o segmento inferior. Por sua vez, as artérias segmentares vão dar origem às artérias lobares, conforme podemos ver aqui algumas irregularidades na estrutura do rim, na cápsula renal, que ele não é uma estrutura contínua ou completamente regular, ele é lobada, irregular. Essas lobalizações vai permitir então que também tenhamos artérias também chamadas de artérias lobares. Qual é o objetivo então agora dessas artérias que estão a percorrer o interior do rim? O objetivo delas é chegar até ao córtex para formar ramos cada vez mais pequenos, para formar pequenas arteriolas. Então, algumas artérias vão percorrer do bordo medial do rim até o bordo lateral. E essas artérias que vão diretamente até o bordo lateral, quando chegarem nesses lobos do bordo lateral, vão penetrar no interior do lobo do rim e vamos chamar agora de artérias intralobares. Mas nem todas vão sair do bordo medial até o bordo lateral. Algumas vão descrever, logo que atravessarem o hilo, descrevem um arco e se viram logo para o bordo medial para o bordo medial a nível do córtex. Essas artérias nós podemos chamar de artérias arqueadas, porque elas não seguiram a mesma linhagem que as outras que chegaram até aqui no bordo lateral do rim. As artérias arqueadas, por sua vez, vão estar em alguma região lobar daqui do bordo medial do rim e vão penetrar no interior do lobo e vão dar origem então às artérias intralobares. Essas artérias intralobares, por sua vez, vão dar origem então ao último ramo da sua ramificação, que vai ser então as arteriolas aferentes. Então, artérias intralobares vão dar origem então a arteriolas aferentes. A arteriola aferente, por sua vez, faz parte de um conjunto de capilares a nível do rim, que é conhecido por glomérulos, os capilares glomerulares. Os capilares glomerulares, depois de formados, eles acabam por ser envolvidos por uma estrutura em forma de bolsa, que é chamada cápsula de Bowman, aonde esses capilares acabaram por se entrelaçar entre si e depois voltam a unir e saem do capilar formando uma nova arteriola, que é a chamada arteriola eferente.
Então, o objetivo principal de todo esse processo foi vos mostrar como, a partir da aorta abdominal, várias ramificações, né, vieram formar então o glomérulo, que é um tufo de capilares glomerulares que está localizado entre essas duas arteriolas, entre a arteriola aferente e a arteriola eferente. Essa estrutura de capilares tubulares, de capilares glomerulares, quando envolvido com a cápsula de Bowman, vai formar então a unidade estrutural e funcional do glomérulo, que nós chamamos de nefrônio, conforme é possível vos mostrar aqui nesta imagem a seguir. Este é o nefrônio, que é conhecido como a unidade estrutural e funcional do rim, e ele é composto de duas partes. É composto pelo glomérulo e é composto pelo sistema de túbulos renais. Quem são os glomérulos? Os glomérulos são aqueles conjunto de capilares tubulares que nós vimos que se formaram desde o momento em que a aorta abdominal deu origem a dois ramos de artérias, ou seja, uma artéria renal direita e uma artéria renal esquerda. Cada artéria renal, à medida que foi progredindo no interior do rim, foi se ramificando cada vez mais, mas o objetivo final desta ramificação foi chegar até a formação de capilares glomerulares. Recapitulando, podemos ver aqui nesta imagem que eu consigo representar, temos esse maior vaso de grosso calibre ali. Este vaso podemos considerar como a aorta abdominal, que à sua direita deu um ramo de artéria renal direita e à esquerda a artéria renal esquerda. A esquerda podemos considerar que foi cortada, não conseguimos ver o que ocorreu lá do outro lado. E a direita, por sua vez, deu origem a dois ramos de artérias renais, a renal anterior e a renal posterior. Renal anterior e renal posterior deram origem às artérias segmentares. As segmentares foram dar origem às artérias lobares. As lobares deram origem às artérias intralobares e a intralobar, por sua vez, deu origem à arteriola aferente. A arteriola aferente, que é a última porção de toda essa ramificação até o momento em que se formam então aqui esses capilares glomerulares. Nós podemos usar este A de aferente mesmo para dizer aferente de antes do glomérulo. É uma mnemônica que podemos usar. A arteriola aferente é a arteriola que está antes do glomérulo, se forma antes do glomérulo. Temos a arteriola aferente. Depois da formação do glomérulo, ela volta a unir-se em um conjunto para formar uma segunda arteriola que sai do glomérulo, que é a arteriola eferente. Então, podemos ver que a arteriola aferente está antes dos capilares glomerulares e a arteriola eferente está após os capilares glomerulares. Por sua vez, os capilares glomerulares é envolvido por uma cápsula, por uma bolsa. Essa cápsula ou bolsa que envolve os capilares glomerulares é a chamada cápsula de Bowman. Qual é a função da cápsula de Bowman? Como aqui no interior do glomérulo vai ocorrer um processo de filtração devido à pressão elevada, vai passar um pouco de líquido para fora desses vasos de capilares glomerulares. A cápsula de Bowman tem como função recolher este líquido que sofre a filtração e que nós vamos chamar então de filtrado glomerular. Esse líquido recolhido é que vai participar do processo de formação da urina. Por sua vez, o líquido é recolhido e a cápsula de Bowman continua-se por um conjunto de sistema de túbulos, em que a primeira porção dos túbulos é esse conjunto de túbulos que nós vemos aqui, que se contorce entre si, por isso é chamado de túbulo contorcido proximal. Esse túbulo é um túbulo grosso, tem células epiteliais com grande capacidade de energia ou de energia ativa, com grandes bombas de sódio e potássio que realizam então o bombeamento das substâncias.
Por sua vez, o túbulo conduzido proximal depois se estreita na sua estrutura ao longo e vai chegar até uma porção mais estreita possível em forma de U, que é conhecida como a alça de L. Depois ele volta a engrossar-se, e essa parte que ele engrossa chamamos de túbulo contorcido distal, que termina depois numa estrutura mais menos que já não é contorcida, que é chamada do túbulo coletor. O túbulo coletor, por sua vez, vai se abrir nos ureteres e conduz a urina até a esta região dos ureteres, que vai levar depois a urina para a bexiga de forma que ela é eliminada. Há um aspecto importante aqui que eu não expliquei, que é em relação à arteriola eferente. Nós vimos que a arteriola aferente é a arteriola que está antes da formação do glomérulo, dos capilares glomerulares, que é aquela que veio de toda a circulação sistêmica. Mas depois de se formar os capilares glomerulares, eles são envolvidos pela cápsula de Bowman, que se continuou pelo sistema de túbulos, mas há uma outra arteriola que sai dos capilares glomerulares e vai envolver por completo o sistema de túbulos. Essa arteriola que sai podemos dizer, dentro da cápsula de Bowman ou depois dos capilares glomerulares, é chamado de arteriola eferente. A arteriola eferente, depois de sair da cápsula de Bowman, ela volta a envolver, por sua vez, novamente todos os sistemas de túbulos, conforme nós podemos ver aqui, avermelhado, e aqui esse sistema de capilares que envolve os túbulos, nós chamamos de capilares peritubulares. Por sua vez, os capilares peritubulares vão se unir agora aqui com esses vasos em azul, que são as vênulas, e as vênulas vão seguir para formar as veias maiores, até vir formar então a veia renal, que acaba por drenar o sangue para a veia cava inferior. Então, desta forma, nós conseguimos perceber então como é que está formada a unidade estrutural e funcional do rim, conhecida como nefrônio. Esse nefrônio que, por sua vez, tem duas porções. Tem o glomérulo, que é o sistema de túbulo de capilares localizado entre as duas arteriolas, aferente e eferente, que tem a função de fazer a filtração do sangue, e depois temos o sistema de túbulos. O sistema de túbulos não é mais do que senão esse conjunto de tubos aqui atrás que tem a função de recolher o filtrado, fazer a sua reabsorção, bem como secreção de componentes que o organismo poderá não precisar e concentrar a urina e proceder à sua alimentação. Então, desta feita, nós conseguimos perceber que cada rim vai ser composto por mais de 1 milhão de nefrônios, porque cada capilar, cada vaso que foi se ramificando da artéria renal até formar aquelas segmentares e intralobar, cada vaso que entrou no interior do rim, lá na região intralobar, vai dar origem a um nefrônio. E é por essa razão, então, que podemos dizer que o rim é composto de mais de 1 milhão de nefrônios. Cada nefrônio, já vimos lá na imagem anterior, é composto por um glomérulo e um sistema de túbulos que são continuações da cápsula de Bowman. No glomérulo, o sangue sofre filtração e no sistema de túbulos, que é o túbulo contorcido proximal, a alça de L, o túbulo distal e duto coletor, é onde a água e os eletrólitos e outras substâncias que são necessários para manter a constância do meio interno reabsorvem-se todos os elementos necessários para concentrar a urina. Bem, um aspecto muito importante aqui nesta imagem, que é mais ou menos uma repetição, temos o hilo renal, que é esse orifício aonde penetram os vasos e nervos a nível do rim, e que a estrutura principal acaba por ser a artéria renal, que conseguem ver lá atrás, ela deu um ramo, que é a artéria segmentar
né, que é a artéria renal posterior, que é a segmentar posterior, e a renal anterior, que vai dar para segmentar superior, intermédia e inferior. Se conseguirmos observar, o objetivo de todos os vasos aqui é ir até no córtex renal. Nós vimos em anatomia que de fora para dentro nós temos a cápsula renal, o córtex e a medula renal. O córtex é essa estrutura que tem esses pequenos vasos que nós conseguimos observar e ele mede cerca de 1 centímetro, ao passo que a medula é muito maior que o córtex. Mas conseguimos observar que este mesmo córtex, apesar de pequeno e com apenas 1 único centímetro, ele tem a maior quantidade de vasos sanguíneos, a maior quantidade de vasos capilares estão dirigidos a elas. Por quê? Porque nele aonde estão concentrados ou formados os glomérulos. E nós acabamos de ver que é nos glomérulos aonde ocorre o processo de filtração do sangue. Se o sangue é filtrado no glomérulo, então aonde é que tem que estar concentrado os capilares cada vez mais pequeninos do rim? Tem que ser aqui, nesta região do córtex, que é a região mais externa. E se percebemos a região mais interna, que é a região da medula, tem cada vez capilares mais em pequenas quantidades. O que é que isso vai nos dar a entender? Isso nos permite definir que dos 100% de sangue que entra aqui no rim, 90% está confinado no córtex e apenas 10% desse sangue está confinado na medula. Se 10% é que está confinado na medula, significa dizer que se em caso de alguma hemorragia, algum choque, a medula é a primeira a sofrer porque ela recebe menos quantidade de sangue quando comparado com o córtex renal. Agora, essa questão de o córtex ter mais de 90% do sangue nos remete a um aspecto muito importante. Eu acredito que cada um de nós já deve ter feito alguma ecografia do rim por alguma razão qualquer. O seu médico pediu uma ecografia abdominal e que nessa ecografia foi feita a avaliação do teu rim. E nós sabemos que quando se faz uma ecografia com avaliação renal, existe uma informação que é chamada de diferenciação corticomedular. O que é esse termo de diferenciação corticomedular? Diferenciação corticomedular não é nada mais do que senão do que diferença entre o córtex que eu disse aqui, que mede apenas 1 centímetro, e a medula, que é essa região mais interna que nós conseguimos ver aqui na imagem. O córtex mede 1 centímetro e, por sua vez, ele é muito rico em quantidade de capilares glomerulares, logo tem muito sangue no córtex. A medula, que é maior, tem menos capilares, por sua vez, tem menos sangue na medula. Logo, ao se fazer uma ecografia do rim, nós conseguimos ver que o córtex é muito escuro, ou é mais escuro, também chamado de hipoecogênico. Por quê? Porque a presença de líquido na ecografia ele é visto com uma coloração mais escurecida. E quanto menos líquido, né, quanto mais sólido o órgão, nós vemos ele de forma mais clara, que é hiperecogênica. Então, em condições normais, existe uma diferença entre o córtex e a medula. Quando se faz uma ecografia renal, existe uma diferença sempre entre o córtex, que é mais escuro, e a medula, que é mais clara. Essa diferença entre o córtex e a medula, em que o córtex é escuro e medula é clara, nós chamamos de diferenciação córtico-medular, que em outras palavras se chama diferença entre o córtex e a medula. Então, se o indivíduo realiza uma ecografia e essa ecografia, no seu relatório, o técnico, o analista diz que tem pobre diferenciação entre o córtex e a medula. Significa dizer que esse indivíduo tem uma anormalidade estrutural a nível do rim. Ele pode dizer
pobre diferenciação, pode dizer perca da diferenciação, ou seja, diferenciação diminuída, ou seja, quando todos esses termos vêm nos dizer que não se consegue diferenciar o córtex da medula, enquanto em condições normais, conforme nós aqui, apesar de não ser uma imagem de ecografia, mas nós conseguimos ver bem o córtex e a medula. Outra forma também é medir o tamanho do córtex. Um córtex com um tamanho inferior a 1 centímetro, né, aí de 90 milímetros, 80 milímetros, 70 milímetros, significa que é um córtex que provavelmente está atrofiado, diminuiu de tamanho, é porque seus glomérulos estão esclerosados ou estão mortos. Então, esse termo de diferenciação córtico-medular é muito importante neste processo para nós conseguirmos saber se existe uma anormalidade estrutural ou não. Muitas das vezes, alguém pode ainda estar a urinar muito bem, ele pode dizer, mas eu urino bem, mas como é que dizem que eu tenho algum problema no rim? Claro, porque o problema no rim, nós temos problemas funcionais e problemas estruturais. Muitas das vezes tu tens um problema de estrutura que ainda não afetou a função ou a tua função renal. É necessário você se marcar uma consulta com o seu médico e pedir algum esclarecimento em relação a esse aspecto. Então, tudo isso para dizer que 90% da irrigação renal está no córtex e 10% na medula. E que em casos de choque ou em pacientes com falsa informação, tem um infarto da medula muito antes de ocorrer o infarto a nível do córtex. Outro aspecto muito importante que nós devemos ter em conta é, então, os aspectos relacionados com o glomérulo. Nós acabamos até aqui de falarmos sobre o funcionamento do nosso rim. E nisso chegamos à conclusão que a unidade de funcionamento do nosso rim não é mais do que senão o nefrônio. E vimos que esse nefrônio tem duas partes. Tem o glomérulo, que é um conjunto de capilares que está localizado entre duas arteriolas, a arteriola aferente e eferente, e temos então o sistema de túbulos. Então, desta feita, nos interessa criar um capítulo na qual abordaremos somente aspectos relacionados com o glomérulo. Quem é este glomérulo, então? O que é que o glomérulo faz? Quais são os aspectos mais importantes relacionados com o glomérulo? Por que que este glomérulo é tão importante assim? Isto poderá ser o tema da próxima aula.